mais sofrida, né? A primeira coisa quando se fala em depilação, primeiro tem que esclarecer a paciente, depilação definitiva, nenhum aparelho. Então a gente já até mudou esse nome, então os dermatologistas a gente procura falar uma depilação permanente. Ah, ela não é definitiva, não é para sempre? Porque o que acontece? O pelo não é aquele pelo que a gente nasce que vai morrer com o mesmo pelo, né? Ele está sempre num processo de renovação. Então, aqueles pelos do momento a gente consegue remover. Agora, se o paciente tiver algum distúrbio hormonal, né, ou o próprio tempo, ele pode voltar a ter pelos. Então, é a mesma coisa, né? Tanto o homem quanto a mulher hoje fazem depilação a laser para barba, então não é só a mulher, o homem faz. E assim, ele tem que fazer uma sequência de sessões, né, no mínimo 4 sessões. Existem diversos tipos de aparelho. O que eu uso hoje é um aparelho bem moderno, que ele já não é tão agressivo, não queima, né? Ele tem um resfriamento muito pouco, ele esquenta, mas é uma dor bem suportável, muito menos do que no passado, né? Antigamente se usava muito a luz pulsada, ainda se usa, mas esse é mais específico para o pelo. Então a gente vê uma redução do número de sessões e um efeito muito melhor e sem dor, né? Que é o que o paciente busca. Existe um meio de fazer definitiva a depilação, sabe qual é? Escalpelando. Você arranca o couro cabeludo com pelo e tudo. Os índios faziam isso. Então, assim, a depilação, ela é muito eficiente, principalmente aquelas mulheres que reclamam de pelo encravado. Ah, não ia pra praia porque o meu pelo encravava demais, estava toda manchada. Então, isso é um resultado muito legal da depilação, que já na primeira sessão já diminui essa foliculite, essa inflamação do pelo, né? Então, pernas, às vezes, que todas manchadas, então tu consegue ter uma recuperação, deixar essa pele lisinha, sem manchas, porque o pelo vai afinando, vai enfraquecendo. Então, é muito bom o resultado da depilação. E quem tem tatuagem? Tatuagem é um problema no verão, né? Porque não pode pegar sol na tatuagem, né? Assim, a tatuagem, eu acho que o problema maior da tatuagem é quando se faz a tatuagem e depois vê que não era aquilo e não gostou e que realmente, assim, Porque para remoção de tatuagem existem alguns tipos de laser, mas assim, é complicado, sempre uma cicatriz vai ficar no local, então assim, eu recomendo sempre pense antes. A gente que vê os pacientes voltando, né, às vezes até peguei agora recente uma reação ao pigmento da tatuagem, então são coisas que a pessoa não pensa antes de fazer, né, e depois na hora de remover, aí tudo se torna um pouquinho mais complicado, então sempre quando é uma coisa fazer com adesivo, né? Ah, aqueles adesivos, realmente. Tatuagem adesivo. Aí pode mudar também, né? Não enjoa. Sai daí, Mas as pessoas no geral fazem, às vezes até no corpo inteiro, né? Não, e é bem complicado, assim, existem E você cuida de espinhas também? Também cuido de acne. A acne é um problema que, assim, adolescente, hoje a gente vê muita mulher adulta, quer ver alguns anticoncepcionais hoje, né, na forma de DIU, alguns com progesterona, estão aumentando um pouquinho a acne, a gente vê nas mulheres mais velhas. Tem a ver com chocolate ou não? Então, tem trabalhos mostrando, agora conseguiu-se associar a acne com uma dieta rica em gordura e rica em lactose. Mas não é todo paciente que observa, eu sempre falo isso, o paciente que notou que realmente tem uma piora quando come certo alimento, então vamos suspender, vamos tentar evitar. Agora, não é todo paciente que refere isso, mas se for, se a gente conseguir relacionar isso com algum alimento, com certeza a gente pede para suspender ou evitar. E a pele reflete muito a alimentação, então isso com certeza, quem bebe mais líquido, faz uma alimentação mais balanceada, vai ter uma pele mais bonita. Adriana, antes de você fazer a pergunta, a gente entrevista gente que não fala nada. Essa aqui fala. Não para. A Mari gosta de falar. Ela tem que ser abatida a tiros. Ô Mari, e água, quanto se deve beber de líquido por dia? A gente sempre fala em mais de 2 litros, né, por dia. Agora... É verdade isso? Tem mesmo que beber 2 litros? Mas e assim, isso não se adianta. afoga. O que a gente vê, assim, é que as pessoas substituem muito, né? Tomam mais refrigerante, mas a água é super importante, com certeza. Cada organismo vê que, assim, não é 2 litros para todo mundo, mas é uma média, né? Então, 2 litros por dia seria ideal. E Coca-Cola, refrigerante, dá celulite? Não seria tanto o refrigerante em si, né? Seria a quantidade de sódio da bebida, então que é o que retém, porque a celulite o que é? É uma retenção de líquido, a gordura fica no local, diminui a circulação, então acaba que o refrigerante tem muito sódio, retém muito líquido, ajuda muito na retenção, enquanto a água não, né? A água já é mais fácil de ser absorvida, de ser eliminada.
né? O refrigerante não, ele retém muito. Então, mesmo light tem muito sódio, pode contribuir para a celulite. Eu tenho visto criança com celulite na barriga até. Não, tem aumentado mesmo. A gente vê que já tem muita criança gordinha, muita da alimentação, a genética também. E a mãe contribui. fica toda contente. Ai, minha filha é toda gordinha, bonitinha. Hoje eu já vejo umas mães mais neuróticas, né? Que o filho já faz dieta desde os 5 anos, assim. Mas a celulite, então, além da alimentação, de refrigerante, também é muito o genético, né? Alguma deficiência circulatória local também pode dar celulite. Falta de exercício, falta de atividade mesmo. A criança fica muito no computador, né? Hoje falta de limites, né, para criança. Também, ficam na internet, não fazem mais atividade, né? Isso tudo contribui. E nem se encontram ao vivo para criticar a celulite um do outro. É verdade. Ô Mari, e preenchimento? Que agora você falou no início do programa que agora tem um novo tipo de preenchimento que dura mais tempo, é isso? Então, antigamente a gente usava muito o ácido hialurônico, ainda usa, é ótimo, né? Ele é seria injetado. uma espécie de uma gelatina, eu trouxe até aqui para mostrar, né? Na verdade é uma agulhinha. Essa seringa, vai ver o conteúdo dele, é bem clarinho, é como uma gelatina mesmo. E seria para quê? Para a região de sulco, né? Para elevar cantinho do lábio, né? Para a região também, se quiser alguma ruguinha fina, ele preenche. E agora a gente tem um preenchedor que dura um pouco mais, que ele é aplicado com uma cânula, que ele é mais branquinho, pouco mais consistente. É que nem passa corrida. E a agulha, a gente pode usar ou essa cânulazinha um pouquinho maior ou agulha menor, né? E ele tem uma consistência maior, então, para contorno de face. Gente, mas essa agulha aqui é Na verdade, enorme. essa é uma cânula. A gente faz tudo com anestesia. Hoje, é assim, a gente evita o máximo sofrimento do paciente. Então, gelo, anestésico, anestesia, tipo de tem dentista. gente fazendo regime para emagrecer e vocês estão aí preenchendo. Mas acontece que com o processo de envelhecimento a tendência assim, né, engorda nos locais e aí que não as rugas quer, aparecem. E aqui geralmente perde a maçã do rosto, né? A flacidez vai aumentando, então isso dá um aspecto de envelhecido. Um aspecto de cansado. Então esse preenchedor, ele sustenta muito melhor, então, para fazer contorno facial. E Mariana, a lateral, você se formou aonde? Eu me formei em Blumenau e fiz a minha especialização em Porto Alegre. E você aprendeu a falar onde? Comigo é ótimo. Mas a Mari é ótima. Além de boa médica, ela sabe falar. Se deixar, eu tenho muito. E se deixar, ela vai fazer 2 programas aqui comigo. Então, só para complementar da região malar, então a gente coloca só uma sustentação que dá aquele aspecto das modelos, sabe? Com sombreado embaixo, que dá aquele aspecto de magra, com a maçã do rosto. Mas sempre só um pouquinho bem pra ficar suave. natural, né? Não, bem suave, nada de exagero. Tem de mulher com esse bico de perereca aqui, olha só. Ali é um preenchimento mal feito, com certeza. Tem mulheres que colocam, acho que muito preenchimento. A gente tenta, assim, não fazer o preenchimento de uma forma muito agressiva, sempre respeitando. Se a paciente tem um lábio fino, não vai deixar ela com lábio enorme, né? De Cicarelli. Não, sempre tem que respeitar. Nossa, mesmo a Cicarelli tá pior que eu, ó. Um bocão aqui. Aquela assim, mulher tem os grandes lábios. E sempre evitar, né, botar em concentração maior também com risco de granuloma. Então, esses 2 preenchedores, que é o ácido hialurônico e a hidroxiapatita, são preenchedores muito compatíveis com a pele, bem raros de dar alguma reação, não dão granuloma. Granuloma seria o quê? Bolinhas? Bolinhas, que as pessoas têm muito medo por causa do preenchedor definitivo, que dava granuloma, que poderia ser Sim, aí peraí, volta. Peraí. Vamos esclarecer isso. Tá. Quer dizer que as pessoas antes colocavam um preenchimento e davam umas bolinhas e ficava pro resto da vida com as bolinhas? Isso, assim, ó, se mal colocado, tudo se mal aplicado, existia um tipo de preenchedor definitivo, metacrilato, que até hoje é feito, excelentes resultados, mas assim, eram colocados em muita quantidade, né? Às vezes sem indicação. E aí sim poderia ficar aquele aspecto endurecido. Eu conheço uma mulher que fez isso, parece que ela tá chupando bala. Então, assim, hoje esses vieram para realmente ser um preenchedor natural, né? Se a gente não sentir que a pessoa está preenchida, a pessoa vai sentir que melhorou o contorno, que aumentou um pouquinho o volume, mas tem aquela sensação, né, de alguma coisa. E esse novo estranha. não fica granuloma? Esse não fica granuloma, não dá reação. E o mais importante, dura, enquanto o ácido hialurônico durava 1 ano, né, ele tem uma durabilidade maior, de 3 a 5 anos. Então,
facilita, né? Não precisa ficar indo E depois o que acontece? Ele cai lá dentro e vai parar no joelho? Não, ele é reabsorvido. Essa é outra vantagem, ele não migra. Né? Outro medo dos preenchedores, será que vai ficar ali muito tempo, não vai migrar? Não, ele não migra. Né? Então ele é reabsorvido com o tempo naturalmente, a pessoa nem sente. Só vai sentir realmente que se formou de novo a ruga ou suco e ela vai precisar preencher de novo. Mari, adorei. Muito bom. Nossa, já acabou? Eu tinha mais coisa pra falar. Ai, meu Deus! Vai ficar para um próximo programa, então. Para os próximos programas. Mas rapidinho, quais seriam as outras? Tem mais alguma novidade? Não, acho que eu já abordei as principais. Eu só tava brincando com a perereca.